Crianças, em língua portuguesa, nós iremos trabalhar as páginas 78 a 83. Nós iremos trabalhar a leitura do texto informativo, que fala sobre um gigante que tem medo de abelha, né? Que é o elefante. Vocês farão a leitura do texto atentamente, tá? Vamos ler junto cada box de informações. Então, esse texto foi dividido em várias partes, né? Foi dividido em cada informação diferente sobre os elefantes. Então, vocês farão a leitura e logo após a leitura, vocês farão a interpretação desse texto. Em cada box tem falando uma curiosidade sobre o elefante, uma informação diferente. Bons de natação, dormem em pé, é muito cocô. Medo de quê? Então eles têm medo de animais minúsculos, né? Dumbo. Você sabia? Então tem uma curiosidade aqui no finalzinho, né, do texto, falando sobre o elefante. Quando encontram ossos de antepassados, os elefantes emitem um som baixinho, como se estivessem chorando. Viu que interessante, criança? Aqui começa a interpretação do texto. De acordo com o texto informativo, por que os elefantes têm medo de abelha? Então, todas as informações, todas as perguntas, né? Vocês irão lá ler no box de informações. Responda de acordo com o texto, porque os elefantes têm boa memória, dormem em pé, abanam as orelhas, tomam banho com lama. O elefante é um herbívoro, do que ele se alimenta? Então, todas essas questões aqui, vocês voltem lá no texto, leiam as informações e coloquem respostas completas. Número 4. Cada um dos boxes do texto informativo que você leu vem com um título. Observe esse título, GPS embutido. Então, vocês irão ler, né, o que está escrito nesse box. O autor escolheu o título GPS embutido para esse box provavelmente porque os elefantes, vocês irão marcar a opção correta. 5. Abaixo do título, um gigante tem medo de abelhas. Há essa informação. Você descobriu por que o elefante passa tanto tempo mastigando? Explique. De acordo com o texto informativo, em que momento os elefantes emitem sons quando lembram um choro? A gente acabou de ler aquela curiosidade, né? 7. Observe agora o cartaz deste filme, em que o protagonista é um elefante. Dumbo é um personagem de uma história infantil, um elefante que tinha orelhas tão grandes que lhe permitiam voar. Por que foi dado o título Dumbo a um dos boxes do texto informativo? Aí está aqui, Dumbo. O tamanho das orelhas tem uma razão, refrescar o corpo. Ao abaná-las, o bicho abaixa a temperatura naquela região, cheia de veias, e o sangue resfriado circula. Explique por que o título Um Gigante que Tem Medo de Abelha foi dado ao texto informativo. Crianças, então tem várias questões abertas, vocês irão escrever respostas completas, tá? O elefante tem medo de abelha por esse e esse motivo, que a tia tem observado que às vezes vocês não colocam as respostas completas. 9. Volte às páginas 78 e 79 e reveja todos os boxes de informações sobre o elefante. Você conhecia alguma das informações lidas no texto? Quais? Qual a informação que mais chamou sua atenção nesse box? Por quê? Escreva com suas palavras um novo box para comunicar a informação que mais chamou a sua atenção. Faça um desenho para acompanhar seu texto e não esqueça de dar um título ao box. Então, essas aqui são as páginas de língua portuguesa que nós iremos trabalhar hoje. Está bem legal, texto informativo é o texto que traz informações sobre determinado animal, determinada coisa, né? Então, façam com atenção e capricho. Matemática, nós iremos trabalhar as páginas 15, 16, 17, 18 e 19. Nós iremos trabalhar os números naturais. Pense em como você
conta o número de degraus ao subir uma escada? E quantos lápis há em seu estojo? E como se você estivesse pensando na sequência dos números naturais, né? 0, 1, 2, 3, 4. A sequência dos números naturais começa do zero. Os demais números são obtidos pela soma de uma unidade ao número anterior. 1 mais 1, né, que é igual a 2. 2 mais 1, que é igual a 3. E assim por diante. O conjunto formado por esses números é chamado conjunto dos números naturais e é representado assim, ó. 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então, os números, gente, aqui tem reticências depois do 12, porque os números são infinitos, né? É o número 1. Você já viu que o número natural pode ser usado para indicar uma contagem, uma medida, uma posição, ou ordem, ou um código? Escreva o que cada número está indicando, ou seja, o uso dele. Letra A. A senha do cartão de crédito de Paulo é: na turma de Roberta há 36 alunos. Maura comprou 3 metros de tecido. O time de Juca ficou em segundo lugar no campeonato escolar. 2. Complete os itens a seguir considerando a sequência dos números naturais. Então, vocês vão ler, né? Letra A. Os números naturais de um algarismo vão do 0 ao 9, né, crianças? B. Os números naturais de 2 algarismos vão do 10 ao 99. E assim por diante. Deixa eu ver na página 16. Representação dos números naturais. Isso você já viu. Letra A. Para representar qualquer número natural, o sistema de numeração decimal, usamos 10 símbolos. Chamamos algarismos ou dígitos. Escreva-os. Né? Então, vocês irão escrever de 0 a... Quais são os símbolos que nós representamos qualquer número? B. Ao contar agrupamentos de 10 em 10, como neste exemplo, quando contamos as estrelinhas, complete. Aqui já tem uma centena ou quantas dezenas, que é uma centena? Ou quantas unidades? Aqui nós temos 3 dezenas ou quantas unidades que dá 3 dezenas? Número de estrelinhas, 131. Então, é 100 mais 30 mais 1, né? Que está representando de forma decimal. No número 131, o algarismo 1 é usado para representar uma centena e também uma unidade, dependendo da posição que esse algarismo ocupa, né, aqui no quadro. Aqui tem 131, uma unidade, 3 dezenas ou 30 unidades, uma centena ou 100 unidades. Dizemos, então, que no sistema de numeração decimal utilizamos 10 símbolos, algarismo ou dígitos, de 0 a 9. Agrupamento de 10 em 10 para fazer contagens. Seguimos o princípio da posição decimal. O valor que os algarismos representam depende da posição em que ele ocupa na representação do número. Agora, número 2 da página 17. Observe as peças do material dourado e complete o valor que cada um representa. Então, aqui tem a representação do milhar, da centena, da dezena e da unidade. 3. Assinale o número representado pelo material dourado em cada item. Você vai marcar qual o material dourado está representando. 4. Para simplificar, vamos representar o material dourado com desenhos de fichas. Então, qual número está representado abaixo? B. Como se representa o número 531 com desenhos de fichas? E o número 245? Então, vocês farão os desenhos aqui representando. Na página 18, complete. Sucessor e antecessor de um número natural. O sucessor de 104 é o sucessor, o que vem depois. O antecessor é o que vem antes, né? Então, vocês irão completar aqui. B. E o antecessor de 105? Quem que é? Que vem antes do 105? 6. Números pares e números ímpares. Essa atividade aqui. Quando o número natural é par? E quando o número natural é ímpar? Em que ano você nasceu? Esse número é par ou ímpar? 7. A linha verde na figura da direita indica o diâmetro da esfera. Você sabe quantos quilômetros tem a medida do diâmetro da Terra? Descubra fazendo essa composição
composição. Você vai somar esses valores aqui e vai descobrir. Escreva como se lê o número obtido. Então, vocês irão escrever por extenso, tá? O nome do número obtido. Na página 19, pense na sequência dos números naturais e complexos. São sequências que vocês irão descobrir, né? De quanto em quanto que estão. Aqui no meio tem 31 e 32. Na letra B, 583, 584. C, 9.997, 9.998. D, 99.996, 99.997. Depois do 99.999 vem o... Aí a leitura. 9. Na sequência dos números naturais em seguida ao 99.999 vem os números de 6 algarismos. Veja alguns desses números nessas situações. A distância entre a Terra e a Lua media aproximadamente 393.499 quilômetros em 2015. Complete esta parte da sequência dos números naturais no qual esse número aparece. Então, aqui vocês irão completar, ó, o que vem antes, depois. Essa atividade oral em grupo não precisa fazer, tá bom? Essas são as atividades de hoje, crianças.